Acabei de usar o Hermes para migrar o ambiente inteiro aqui, de uma conta do Google Cloud para outra. Tanto que esse ambiente que vocês estão vendo à direita é um ambiente antigo e esse ambiente novo aqui é o da esquerda. Mas o que eu quero trazer para vocês? O que eu vi que me deixou realmente assim perplexo em relação a alguns pontos do Hermes, tá? Porque nós sabemos que o Hermes fala o quê? O grande ponto do Hermes é a questão dele conseguir se automelhorar, não é? Dele conseguir aprender e dele conseguir realmente melhorar ao passar do tempo. E hoje eu fiz esse teste de uma maneira assim, muito prática e muito na cara. Por quê? Porque eu peguei esse ambiente antigo, migrei para o ambiente novo, copiei VM e tudo mais, e eu comecei a ter uma série de problemas. Por coincidência, hoje eu tinha resolvido instalar lá o Hermes Desktop, que inclusive se vocês não instalaram, eu recomendo que instale, é assim, fenomenal. E o ponto dele é que você consegue conectar e gerenciar vários servidores também de Hermes, tá? Não só o servidor local. Mas isso daqui eu acabei instalando também localmente, né? Porque às vezes tem coisa assim, tá, tem alguma coisinha bobinha, um link, por exemplo, eu quero que ele organize minhas coisas, mas mandando link para ele, mandando artigo, mandando coisa que eu quero que ele organize, tá aqui. Eu falei, bem, já está aqui na minha mão, vou usar ele. Né? Era só um problema de permissão, pensei que seria rápido. Só que os problemas de permissão estavam relacionados à conta, né? As contas de serviço lá do Google Cloud anterior, antigo, para o Google Cloud novo. Cara, isso daqui é um monte de problema, principalmente subindo o Hermes, não estava conseguindo resolver com ele. E foi interessante o quê? Que tentei resolver. Tentei resolver ali por 1, 2 horas. Cara, tentei um monte de coisa. E ainda naquele esquema, né? Ah, ó, me passa isso, aí você passa, aí copia isso, posta aquilo. E, cara, isso daqui é um modelo assim que realmente, né? Eu não gosto. Eu acho que quando a gente chega numa etapa ali do problema, eu quero que a máquina, eu quero que por mais que eu saiba o que estava dando problema, mas tem que ficar testando, né? Ah, muda essa permissão, muda isso, adiciona aquilo. Eu falei o seguinte, tá, aqui não funcionou. Não funcionou. Não consegui, demorei um tempão, não segui. Falei, vou fazer o seguinte, fui no meu ambiente anterior, aqui do Hermes, e o que eu fiz? O que eu já devia ter feito, né? Passei o acesso SSHD para o servidor novo. Eu falei, ó, tá acontecendo isso daqui, dá uma olhada lá. Acessa, veja se é isso. Eu já tinha visto quais eram, talvez, os problemas de permissão. Ele foi, acessou e resolveu. Resolveu. Ou seja, ele resolveu aquilo e a partir dali ele terminou. Eu falei, então aproveita e termina aí o setup para mim. Né? E o que é o setup? É garantir que o ambiente aqui novo está rodando, porque eu não tenho só, não é só um agente, né? Não é só um modelo puro aqui que eu estou usando, certo? É, provavelmente como você está usando também. Eu tenho, além de uma série de agentes aqui, cara, eu tenho 5 sistemas rodando nessa máquina. Eu tenho acessos a Google Cloud configurados aqui, acesso a banco, tem um monte de coisa. Eu não queria perder ela. Eu não queria ter que continuar, porque até tem backup, tá? Você tem lá, isso é Hermes Native, é nativo do Hermes mesmo. Você tem como fazer backup, restaurar todo o sistema ali num outro local, né? O sistema de agente, os arquivos de memória e tudo mais. Mas eu queria realmente clonar e levar a máquina inteira. E no final das contas ele me ajudou. E ele que terminou essa migração para mim. Então eu poderia dizer o seguinte, ó, que talvez 1/3 da migração eu que fiz, né? A parte lá de exportar a imagem, de subir isso, a imagem aqui na outra conta Google Cloud, obviamente isso que eu fiz. Só que o setup aqui dentro foi ele que fez. Inclusive, alguns problemas de permissões que eu pensei que talvez não iria resolver, que ele também falou que talvez não conseguiria, aí nós fomos olhando juntos. Uma das propostas foi, ó, vou subir um outro servidor e você tenta, ao invés de então de eu fazer essa migração de máquina, uma possibilidade seria ele se migrar inteiro para outro servidor. Bastaria eu dar um SSH para uma máquina, para uma VM nova, e ele poderia fazer isso. Era algo que já nós estávamos cogitando. Não precisou, resolveu, está aqui a máquina rodando. Né? Então, como vocês podem ver, está aqui. E olha só, então, primeira coisa que eu queria trazer é isso, né? Rodando o mesmo modelo. Aqui está no Step 3, inclusive modelo gratuito, tá? Lá do Nose. Quando é esse tipo de coisa, eu uso o modelo gratuito da Nose Research mesmo. Uso. E ainda mais quando tem modelo bom, como ó, lançou o Step 3.7 Flash. Eu já tinha usado o 3.5. Cara, muito bom. Então, quando é coisa de máquina, quando é coisa, por exemplo, um agente, eu tenho alguns agentes que eu trabalho para melhorar os agentes, ou então para melhorar alguma coisa da infraestrutura, da máquina. Então, eu uso o próprio modelo gratuito. Então, você veja só, não tem diferença de modelo. O modelo é o mesmo. Ué, e o servidor também tem, a princípio, as mesmas ferramentas, as mesmas skills, inclusive por padrão.
Agora, qual que é a diferença? Este ambiente aqui está comigo já há 3 meses, esse ambiente aqui do Hermes. Então, realmente, né, o ponto do Hermes, vocês lembram, aquela coisa de capacidade de se auto-melhorar, de entender, e principalmente, né, ele não vai só utilizar a memória aqui dessa sessão, por exemplo. Ele tem memórias que ele compartilha pelo sistema inteiro. Né, lá no site da Hermes, ó, você tem toda a documentação aberta, porque a Hermes é código aberto, mas esse é o ponto. A diferença entre este Hermes que já está comigo, daquele lá, que eu acabei de instalar, foi gritante. Mas não só em relação a ferramentas, mas em relação ao próprio pensamento, em relação, porque eu tento sempre focar muito aqui, ó, com eles, que é o quê? Que é dessa parte de entregar valor. Né? Então eu falo, então, ó, eu tenho inclusive algumas skills que estão relacionadas só a isso, a entrega de valor. Eu tenho uma skill, por exemplo, que eu chamo de TDAH. Né? Eu tenho TDAH e eu tenho uma skill que chama TDAH para ele, que é justamente essa parte, que ele tem que documentar as coisas, que ele tem que conferir, que ele tem que escrever, que ele tem que anotar, que ele tem que acompanhar. Então, o que eu vi? Essa, né, o que seriam as soft skills dele, talvez foi a maior diferença nessa etapa. Né? Claro, tem a parte de ferramenta também, mas comparando esse Hermes aqui, que já está comigo, do que eu instalei hoje, realmente pareceu, sabe o quê? Pareceu que isso daqui é um pleno, júnior pleno, tá? E esse daqui realmente ele me pareceu assim, um arquiteto. Um arquiteto ainda faz tudo. Tanto que eu estou aqui no perfil padrão. Né? O perfil padrão, eu uso ele para ajudar nas coisas também que eu faço. Eu faço um pouco de tudo e ele me ajuda num pouco de tudo. Para aplicações eu tenho coisas bem específicas. Então eu tenho um só para Scrap, eu tenho outro que eu falo só de marketing, eu tenho outro só para pesquisa, eu tenho outro só para banco, só para DevOps, mas esse daqui é um faz tudo. E ele, incrivelmente, resolveu. E resolveu assim, de uma forma fenomenal. De uma forma fenomenal. E isso daqui me fez pensar. Então, esse é um ponto, né? Agora, outro ponto é que isso daqui me fez pensar o seguinte: falei, poxa, nós estamos realmente cada vez mais caminhando para um cenário em que o quê? Em que um agente agora, né? Primeiro, não vou olhar mais como agente, vou olhar como sistema. O sistema de agente, já não sei como começar a chamar isso, mas sim, o sistema de agente, né? Ele tem a capacidade, então, de fazer toda a gestão. Não só da minha aplicação. Então, vamos até pensar naquela questão de cloud. Né? Se eu tenho o SaaS, o PaaS e o IaaS, né? Então lá, software, a camada de software, a camada de plataforma, a camada de IaaS, eu estou de infrastructure, eu estou aqui em qual camada? Eu estou aqui na camada de PaaS, né? De plataforma. Mas é isso, eu estou descendo no nível. E o que eu gosto do Hermes é justamente tem sido nesse cenário de estar no nível muito baixo, né? De interagirmos com ele num nível ali sem tanta abstração, né? Sem tanto layer, e eu consigo ver, eu consigo realmente colocar ele para trabalhar também no nível ali mais baixo comigo. E a partir do momento que ele faz um setup praticamente completo, eu já vou mudar. Inclusive, eu ia abandonar ele, olha só, eu ia abandonar esse ambiente antigo, focar no ambiente novo. Não vou fazer isso. Eu vou, na verdade, limpar aqui, vou diminuir essa VM e eu vou deixar ele para gerenciar, né, esse ambiente de Google Cloud aqui, o outro de Oracle, que eu estou subindo, e, por exemplo, aqui eu tenho o meu Hermes rodando localmente. Né? Isso daqui seria um on-premise, concorda comigo? Está instalado aqui na minha máquina local. Se eu tiver um servidor local, se eu tiver um Mac Mini, por exemplo, local, ainda mais agora, eu consigo fazer com que ele gerencie todo esse ambiente para mim. Inclusive, amanhã ou depois, eu já posso deixar do jeito que o que eu fiz com ele aqui, olha só, do jeito que eu fiz com ele, eu posso fazer com que ele tenha acesso às minhas imagens, né? Eu posso fazer com que ele comece a acompanhar as imagens aqui de outros servidores Linux e eventualmente que ele suba. Né? O que nós começamos a caminhar a partir daí realmente? Porque Docker já vem por padrão. Né? Eu sei, não, mas daí o Docker já faz sim, o Docker faz aqui dentro, né? Eu sei disso. Inclusive, a máquina aqui, na verificação anterior, uma das coisas que eu pedi para ele verificar também era o ambiente, porque tem várias aplicações aqui, ele está vendo isso. Mas entende que eu estou falando para fora, né? Estou falando nessa camada um pouco mais baixa. E o que eu queria voltar a essa questão da Anthropic? Que essa semana eles fizeram essa carta, não sei se vocês viram, que falava assim, como quando a IA constrói a si mesma. O ponto da Anthropic é o seguinte, que estamos chegando muito próximo e de uma forma muito rápida a esse momento
em que a IA ela vai ser capaz de construir uma IA melhor do que nós humanos. Aquela história lá do Singularity University, eu fiz uma extensão da pós, isso há 20 anos atrás, interessantíssimo, né? Porque eles falavam muito dessa questão de singularidade lá. E a questão de singularidade era aquilo, né? Aquele momento em que realmente uma ruptura, né? Eles davam até o exemplo de uma esquina. Eu tenho uma rua, eu sei como que é aquela rua. Eu consigo olhar para frente, mas eu tenho uma esquina. A partir do momento que eu dobro essa esquina, eu já não sei, né? Eu não consigo saber o que tem virando a rua. E a singularidade seria isso. E essa dobrada de esquina seria o momento em que as máquinas se construiriam e ela se construir. A partir do momento que uma máquina se constrói, nós que construímos essa máquina que constrói, já não saberemos como ela vai construir a próxima máquina. Né? E aí nós temos um diferencial aqui na parte da IA. Um ponto em que a IA cria uma outra IA que nós não temos condição de criar. Né? E um ponto em que ela começa a trabalhar e ter realmente um nível de substituição do que nós fazemos, num ponto que a gente não consiga acompanhar. Né? Isso daqui eu achei interessantíssimo. Claro, eu sei que isso daqui está longe ainda de ser. Né? Isso daqui é uma automação. Tudo bem, você poderia falar. Mas eu acho interessante isso daqui. Hoje eu consegui ver na prática isso como talvez seria. Né? Até porque, como eu falei, quando eu comparei o meu Hermes local com esse Hermes no meu servidor, os dois rodando o mesmo modelo, e o Hermes do meu servidor com o modelinho free, tranquilinho, fazendo tudo isso, realmente fiquei abismado. Realmente achei impressionante. Isso, eu acho que isso daqui abre ali discussão para uma série de coisas. E agora, novamente, né, como que eu acho que nós temos que nos situar aqui? Como eu estou me situando neste cenário? Primeiro ponto, para quem tem um pouco de conhecimento em tecnologia, eu acho que nós temos que estar em contato com isso daqui, ó, com um nível realmente aqui mais baixo. Para mim, na minha visão, isso daqui é o que aconteceu lá com o servidor Unix, né, lá no passado. Houve ali uma ruptura, né, do mercado em que realmente teve Unix, Linux, né, Unix, Linux e Windows, assim, e Unix está aí, né, mantém boa parte da infraestrutura do mundo. E quem trabalhou com ele, trabalhou. Né? Na época eu conheci muita gente, né? Não sei hoje, mas na época eu conheci muita gente que se deu muito bem, né? Com aquilo no Unix, ficou um mercado muito fechado. E quem acompanhou, acompanhou. Eu acredito o seguinte, que estamos num momento ainda que dá para você aprender, dá para pegar, dá para se habituar, dá para ir criando o seu sistema, porque isso é o que eu acredito que vai ser o nosso grande asset. Isso, para mim, na minha opinião, é um asset meu. Né? O nível de aplicação aqui que eu estou conseguindo fazer com ele, por exemplo, talvez se você começar hoje fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, talvez você já não consiga, sabe? Então vai envolver isso, vai envolver tempo, vai envolver esforço. Então eu acredito que um grande asset vai vir disso. O sistema que você tem, que você criou para ser uma extensão sua aqui no meio agêntico, sua no meio da IA, sua no meio das aplicações, sua no meio do SaaS. Meio louco isso, né? Mas eu volto a me questionar isso e eu volto a pensar nisso, sem que o meu papel vai ter que ser cada vez mais em termos o sistema que me cerque, que consiga ir muito além do que outros estão fazendo, né? Que maximize o que eu conheço, maximize aquilo que eu estou trabalhando. Eu acho que você tem que ir para o mesmo caminho também. Essa é a minha opinião, novamente, para quem conhece de TI. Para quem não conhece de TI, isso daqui, eu sei lá. Aí teria que ver com quem não conhece de TI. Mesmo a minha esposa sendo de tecnologia, esse é um nível que ela não tem interesse, hoje já não entraria também. Ela prefere pagar lá o ChatGPT e usar ele pago. Mas aqui, para mim, eu vejo algo muito, muito diferente, com muita oportunidade para nós. Tá? E eu volto a um outro ponto, né? O que talvez seja melhor? Eu focar em ficar construindo aplicações de TI específicas, principalmente essas aplicações, vamos supor que eu sei que a parte de IA vai resolver muito rápido, ou vale muito mais a pena eu criar, eu ter os meus sistemas e eu tentar compensar, trabalhar eles para criar coisas para mim, nesse nível mais acelerado. Porque muita coisa tem acontecido em relação a aplicações aqui que servem. Né? Então, muita gente, vamos supor, criou lá, tem um sistema ali de Hermes, por exemplo, ou outro qualquer, de Sonnet lá, não, como que é? Até esqueci.
Tô falando ali, pô, da Anthropic, mas esqueci. Tem lá, você utiliza Anthropic, certo? Se você começar, na minha opinião, a desenvolver muita coisa ali para facilitar o seu dia a dia, como alguém que utiliza sistemas para trabalho, eu acho que isso tem um grande ponto de estar perdendo um tempo valiosíssimo em algo que provavelmente vai ser substituído muito rápido. Né? E olha aqui, quando eu falei de máquina, literalmente, hein? Ó, por quê? Porque eu vou novamente trazer o exemplo do Hermes. O Hermes está o seguinte, né? Até pouco tempo atrás, você sabe, o Hermes não tinha nem aquela interface gráfica que tem via web. Era só aqui, ó, só terminalzão. Legal? E o que aconteceu? Muita gente aqui falou, não, vou focar em desenvolver aplicações para as pessoas usarem o Hermes Desktop. Só que passou um mês, né? O Hermes foi lançado em fevereiro. Pô, passou, acho que eu vi uma aplicação legal de desktop do Hermes no mês passado e passou um mês e já está aqui dentro do próprio Hermes, sabe? Então o que eu vejo é o seguinte, que a velocidade de lançamento deles em tecnologia para ele mesmo é muito alta, muito alta. Então a gente cai num ponto, né? Tudo que eu for utilizar talvez a IA para construir corre o grande risco de ficar obsoleto pela própria IA em pouco tempo. Isso é incrível. Então eu tomaria muito cuidado também nesse momento em ficar melhorando, assim, criando. Que nem não tinha aplicação. Não tinha aplicação desktop. Não, então até mês passado. Não, então vou criar uma aplicação desktop, eu vou colocar isso lá e vou vender. Cara, não dá, não dá. E você vai olhar essa aplicação aqui, talvez qualquer melhoria que você observar aqui, você vai falar, não, mas sabe o que eu acho que falta? Falta isso, isso, isso. Você vai passar um mês desenvolvendo. Quando você lançar isso, se for algo bom, eles lançam também. Se for algo bom, vai estar aqui disponível, tá? Então, eu acho que isso também não é o ponto. Tem que tomar muito cuidado com isso. O que eu acredito que seja o futuro para nós, seja o seguinte, identificar aquilo que a IA não consegue ainda muito fazer bem e que não vai continuar fazendo muito bem, que é justamente quando a gente olha ali para uma camada de dados. Por que para uma camada de dados? Porque se eu tenho um trabalho, se eu tenho alguma coisa, né, uma atividade, vamos supor, vou falar, não, eu vou criar então uma IA focada em pet. Só que toda a informação de pet eu tenho na web, concorda? Eu não tenho problema nenhum de ter acesso a dados de pet. Cara, que problema você tem? Tudo, sei lá. Acho que qualquer dica sobre pet, produto pet, que mais? Influencer pet, qualquer coisa ali de pet, imagem de pet, vídeo de pet, está tudo isso ali disponível, né? Qual que seria a dificuldade da IA de criar uma aplicação completamente completa para donos de pet? Eu acho que nenhuma, né? E outra, o próprio código, o próprio sistema para isso, ela consegue criar tranquilamente a partir de dados abertos, né? A partir de modelo, a partir de, não só modelo, mas a partir de código em que os modelos dela foram utilizados, né, para aprender. Então aí que cai um ponto para mim, que eu acho que nós temos que focar em situações onde eu não tenho informações facilmente disponíveis. Então a informação é difícil, né? A própria IA não consegue responder bem aquela informação. Você está no mercado ali que você sabe que tem até um problema econômico, né? Como que chama? É problema da informação síncrona, assincronismo de informação, talvez, que nós temos agora, eu esqueci. Mas tem, por exemplo, eu esqueci exatamente o nome. Mas um exemplo na economia é o quê? Eu tenho a seguradora e eu tenho o segurado, né? A seguradora ela não tem as informações completas do segurado. Ela tem algumas, ela possui algumas, né? Ela vai jogar com fato naquelas informações que ela tem. Mas ela não tem como ir realmente, a não ser que ela coloque alguém que fique lá investigando 100% do tempo aquela pessoa para entender o comportamento, e mesmo assim não conseguiria, né? Não conseguiria entender as intenções. O que está na cabeça do segurado, só o segurado tem. A seguradora não consegue, então ela trabalha com estimativa, sabe? Mas entre aspectos muito humanos. E aqui eu acredito que seja um grande ponto para nós. Quais são as informações? Quais são aqueles problemas que você vê que a IA simplesmente responde muito mal? Que a IA simplesmente não sabe fazer. Você fala, cara, ele é horrível para isso, daqui eu faço na mão. Eu acho que esse é o ponto, né? E se tiver
principalmente se envolver informações que são proprietárias. Eu acho que é esse o grande ponto. Esse é o grande ponto para nós. Mas enfim, esse daqui foi um vídeo longo que eu queria gravar realmente para deixar registrado. Mas eu acho que nós temos muito pano para manga a partir desse monte de problema que eu levantei. Legal? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço.